Olá, professora, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Andrade, sou professor de Educação Física e atuo com natação terapêutica há quase 10 anos. Hoje, a gente vai estar na nossa última aula da jornada da natação terapêutica. Nessa jornada, a gente discutiu um pouquinho mais sobre a água como elemento terapêutico. A gente viu também os erros em comum que a gente tem como profissional da natação terapêutica e também a gente viu como a gente vai personalizar a nossa aula. E hoje, como a gente viu no final da aula passada, a gente faz parte de um contexto terapêutico mais amplo, tá? E a gente vai hoje discutir como a gente vai inserir a natação terapêutica no contexto amplo, ou seja, qual é a importância da transdisciplinaridade nas aulas de natação terapêutica, nas nossas sessões. Então, quando a gente pensa no contexto de terapias, a gente tem que pensar que aquela criança ela não faz somente a natação terapêutica como terapia para o transtorno, para a deficiência, para qualquer patologia que ela tenha. A natação terapêutica faz parte de um contexto grande da terapia. Então ela vai para a psicóloga, ela vai para a terapia ocupacional, ela vai para a fonoaudiologia, ela vai para a fisioterapia também. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte de um contexto terapêutico maior e que a gente precisa entender o que está acontecendo com cada paciente da gente, tá? Isso não significa que a gente tem que saber tudo o que acontece na vida de todos os pacientes, até porque é quase que impossível a gente conseguir isso. Porém, a gente precisa ter essa compreensão de que cada criança ela passa por terapias diversas e a natação terapêutica ela faz parte de um contexto terapêutico mais amplo, certo? Então, hoje a gente vai discutir nessa aula como a gente vai fazer parte desse contexto transdisciplinar. E aí, quando a gente discute esse conceito de transdisciplinaridade, a gente vai bater em três conceitos básicos que a gente acaba muitas vezes confundindo, que é o conceito da multidisciplinaridade, tá? A gente vai ter a interdisciplinaridade e a gente vai ter a transdisciplinaridade. E o que é que esses conceitos têm de diferente, de fato? Então, se eu faço parte do contexto diverso ali, eu vou estar trabalhando com multidisciplinaridade, correto? Não necessariamente. E não é a forma mais adequada, tá? Porque quando a gente fala de multidisciplinaridade, significa que são um contexto terapêutico amplo, que a criança faz várias terapias diferentes, então ela vai lá para o ABA, ela vai para o Denver, ela vai para o full time, ela vai para psicóloga, ela vai para TO. Porém, essas terapias elas não têm comunicação entre elas. Ou seja, eu não falo com psicólogo, eu não falo com médico, eu não falo com TO, não falo com fisioterapeuta, tá? Elas acontecem de forma aleatória e que isso vai levar para a criança, muitas vezes, vários outros problemas. Se você não tem contato com esse personagem, não sabe o que ela está passando, você vai ter dificuldade, muitas vezes, de se comunicar com aquela criança, de entender por que ela chegou desregulada na sua casa, tá? Porque pode ter tido algum problema em outra terapia que ela está passando ali, que ela às vezes não se adaptou, ou teve uma mudança na rotina terapêutica, e aí você não vai saber porque a gente não vai ter comunicação entre elas, tá? Então, apesar de ocorrer muitas vezes o conceito de multidisciplinaridade, não é o mais adequado. Assim como é o conceito de interdisciplinaridade. A parte interdisciplinar significa que ainda há pouca comunicação, mas já existe uma certa comunicação, mas a gente vai usar ele, principalmente na interdisciplinaridade, de outras terapias. A gente vai até entender um pouquinho da fono que vai usar na nossa aula, a gente vai entender um pouquinho da psicopedagogia que vai usar, a gente vai entender um pouquinho lá da fisioterapia e vai pegar aquela informação. Porém, a gente ainda vai continuar fazendo do nosso jeito, a partir da nossa compreensão, sem diálogos de fato, sem a construção mais ampla, tá? Então, quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente fala de entender as outras terapias e tentar usar alguns elementos. Porém, eu não vou estar ali conversando com a psicóloga, por exemplo, para entender qual é o comportamento daquela criança. Como é que aquela criança ela age quando ela está frustrada, né? Então, como eu vou me comunicar com aquela criança, muitas vezes eu vou precisar lá e conversar com a fono, tá? Então, o conceito de interdisciplinaridade muitas vezes é o mais comum no processo terapêutico, mas não é o mais adequado ainda, certo?
a gente vai precisar do conceito de transdisciplinaridade. E o que é esse conceito de transdisciplinaridade? Tá? Quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente fala no contexto em que a criança ela está no centro, tá? O paciente ali, a criança, o adolescente que está ali, o paciente, ele está no centro do processo terapêutico. Ou seja, as terapias elas servem para servir aquela criança, aquele adolescente. E não ele vai lá para a sua terapia para sofrer a sua intervenção. A sua intervenção deve ser adequada e planejada a partir da demanda daquela criança. Ou seja, a gente vai ter aqui outras terapias que elas vão estar em constante diálogo e em um processo de construção em conjunto, tá? Ou seja, ela vai lá para a psicologia, por exemplo, ela vai para a TO, ela vai para a fono, ela vai lá no médico, ela vai para a físio, mas também ela vai na natação terapêutica, tá? Ou seja, todas essas terapias aqui, elas têm um ente em comum que é o paciente. Ou seja, quando a gente pensa em sentar com todos os profissionais ali para pensar em como eu vou atuar com aquela criança, eu tenho a chance maior de ter sucesso. Ou seja, para eu criar uma terapia de sucesso para aquela criança, que seja da forma mais adequada possível, eu preciso pensar em quê? Primeiro, no paciente. E aí eu vou conversar com os outros profissionais, eu vou planejar a partir das informações que eu vou tendo, eu vou pegar os relatórios dos outros profissionais para ler também, eu vou passar o meu relatório para os outros profissionais. E aí sim eu vou ter uma terapia em que ela é pensada no paciente e ela é levada na vida real para resolver o problema que ele tá apresentando. Não um problema de algo pejorativo para aquela criança, mas uma demanda, um problema que ela está apresentando naquele dia. Se ela está com problema de comunicação, como eu vou trabalhar nisso dentro da minha aula de natação terapêutica? Se ela está apresentando comportamentos inadequados, como é que eu vou conversar com a psicóloga para poder melhorar isso na natação terapêutica? Como eu vou levar, por exemplo, um problema de comunicação com a criança que ainda tem atraso de fala, ou que ela tem pouca capacidade de comunicação verbal? Como eu vou levar essa criança lá na natação terapêutica a se comunicar melhor? Tá? Porém, quando a gente fala de contexto de transdisciplinaridade, a gente tem que entender que é um contexto em que o ego tem que ficar de lado. A gente tem que entender que no resultado que ele vai alcançar na natação terapêutica. A psicóloga vai trabalhar nos medos que aquela criança tem. Isso vai refletir na natação terapêutica. Então, bem como a gente vai colaborar com as outras profissões. Tá? Então, a gente tem que entender que esse processo terapêutico transdisciplinar, a natação terapêutica é inserida como mais uma terapia. Tá? Ela não é mais importante que as outras, também ela não é menos importante. Cabe a você, profissional, entender que a sua atuação profissional faz parte de um contexto que você vai ajudar a evolução daquela criança. Certo? Então, a gente vai encerrar hoje a nossa jornada da natação terapêutica. Deixa aqui embaixo um comentário sobre o que você quer aprender mais nas próximas aulas, certo? E compartilhe esse link com os outros profissionais. Você sabe que ainda não teve a oportunidade de assistir, tá? Então vai aparecer aqui em cima o QR Code para vocês acessarem, tá? Então aqui tá as minhas redes sociais para vocês seguirem. E lá a gente vai passar para vocês os próximos passos, as próximas aulas, as próximas dúvidas que a gente vai tirar com vocês, certo? Então aproveita, compartilha, segue lá nas redes sociais, certo? E até a próxima jornada.